permeável à tecnologia. Bom, mas antes de começar a falar sobre os assuntos que virão a seguir, eu vou falar um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem melhor. Meu nome é Felipe Consalter, sou analista de desenvolvimento de sistemas de informação, sou CTO da Atena Agro atualmente, participei também do Uber Hacking, sou embaixador da IMED Agro, do Cluster Agro, e trabalho como analista de desenvolvimento de sistemas dentro da SLC Máquinas John Deere. Também, no início de 2020, startou a pandemia, a gente buscou diversas informações, diversos recursos e não ficamos parados. Com a Atena, a gente conquistou o Grow Plus Innovation Awards. Com a Atena, a gente conquistou o Brasil Design Awards, que foi um prêmio em parceria com uma agência de design. Tá? Isso é um prêmio brasileiro de design. Também conquistamos destaque do Sebrae X. Algumas premiações também na questão do Senar, em Hackathon. E tudo isso convergeu para que eu estivesse aqui hoje. Mas, legal, vamos falar um pouquinho sobre agro. O que vocês podem esperar daqui hoje? Eu vou estar mostrando várias coisas para vocês e eu quero deixar pelo menos caminhos limpos para vocês que vocês possam pesquisar, buscar e que vocês percebam que não é uma coisa muito difícil. Ela é mais simples, ela é mais tranquilo de se mexer. E vocês vão ver que já existem tecnologias desenvolvidas hoje que nos auxiliam muito. Às vezes a gente pensa que é um cenário do futuro e talvez não seja, já é nossa realidade, só não está aplicada ao ambiente comum. Mas antes, vamos começar pela inteligência artificial. Vamos separar os dois modelos e vamos começar com a inteligência artificial. A inteligência artificial, nos seus primórdios, isso lá por 1950, se iniciou o primeiro laboratório de pesquisa em aprendizagem de máquina. Foi esses dois caras aqui que começaram, e eles começaram um estudo em cima de como a máquina pode aprender. Isso é 1950. Em 1955, John McCarthy, ele cunhou o termo inteligência artificial, que é o que nós estamos utilizando comumente hoje, que é basicamente uma estrutura muito mais avançada do aprendizado base de máquina. Isso é 1955, pessoal. Isso é muito tempo. Mas vamos falar do agronegócio, o outro lado. O agronegócio, desde que o ser humano deixou de ser nômade, ele já existiu. Ele já começou a ser produzido, já produtores deixaram de ser... o ser humano deixou de ser agricultor, deixou de ser nômade para ser agricultor. E já começou a trocar, já teve algumas estruturas de escambo, troca, então já existiu isso, desde que o ser humano começou a ser ser humano mesmo, o agronegócio já existe. Isso é muito tempo. E agora, recentemente, temos o 4.0 do agronegócio. Tá? Mas o que é o 4.0? O que é o agronegócio 4.0? Basicamente, ele focou totalmente em tecnologias, que aí entra a parte de Big Data, entra a parte de IoT, entra a parte de GPS, a parte de dados de produtividade, equipamentos ultraconectados, isso a gente está falando de conectividade em toda a propriedade, a parte de Advanced Analytics, que é a parte da análise mais aprofundada dos dados extraídos de todos esses ecossistemas, e, é claro, a inteligência artificial. Então, com base nisso, a gente vai dar uma olhada no cenário atual. Tá? E esse cenário atual ele é bem interessante porque tem muita coisa acontecendo. Isso eu estou pegando e separando, fragmentando de uma maneira bem genérica, o cenário atual em dois pontos. O primeiro deles é o cenário onde existem pessoas que são produtores, que são comerciantes de pequena propriedade, agricultura familiar, que são produtores em pequena escala. E o outro cenário existe as empresas. Tá? Isso seria basicamente separando o CPF e CNPJ. É claro que existem muitas diferenças nisso, a gente está sendo muito genérico aqui, generalista, colocando dessa forma, e tem muitas outras funções, muitos outros recursos a ser explorado nesse ambiente. Tá? Então, vamos tentar desenvolver soluções para esses dois ambientes separados, olhando para o mercado. Tá? Vamos olhar para esse cenário, como é que a gente consegue fazer essa convergência dessas duas tecnologias.
Bom, o mercado ele tem muita informação, varia de acordo com o segmento do agronegócio. Então, a gente vai ponderar algumas informações leves. Estou trazendo 3 informações para vocês, que é o que vai guiar as próximas etapas dessa palestra, que é de 2006 a 2017, teve uma redução de 13% nas propriedades, das pequenas propriedades. Isso são propriedades menos de 10 hectares, tá? Agora, essas mesmas propriedades de menos de 10 hectares, em 2017, no último censo, está em 2.547.683. Isso é muita propriedade. E pense que teve uma redução nesse período. Além disso, o Brasil é o maior mercado de agrotóxico, tá? Isso a nível global. Isso é uma fonte da AgroLink, tá? Que eu busquei essa informação. Isso são 7,2 bilhões. Isso é aproximado, é claro que tem valores mais efetivos. E vamos pegar o primeiro cenário. Tá? É o primeiro momento, que é separamos produtores e empresas são negócio, business. Quando se desenvolve uma solução, B2B, tradicional. Empresas, grande maioria dessas empresas, elas utilizam um fomento em Big Data, a parte de IoT, algumas coisas bem pontuais, algumas empresas já vendem estações meteorológicas, já vendem estruturas base para que o produtor já conecte a propriedade dele. Boa parte das soluções delas já vem em função disso. Além disso, os dados da propriedade. Por que dados da propriedade? A gente precisa saber como é que funciona a propriedade, como é que ela é, dimensionamento, se ela tem uma área plausível que seja permeável à tecnologia, se não tem, aspectos topográficos, enfim, uma infinidade de informação. Equipamentos ultraconectados, tá? A grande maioria das empresas, elas conectam equipamentos e trazem informação para dentro do database deles, e com isso eles conseguem auxiliar o produtor das mais diversas formas. Tá? E também Advanced Analytics, tá? Que é a parte da análise de dados avançados. Vocês vão ver que existem muitas pessoas, muitos profissionais que estão trabalhando na parte de negócio do agro, que vocês vão perceber que eles trabalham com a parte de análise de dados, mas ainda num contexto menos abrangente, um contexto mais simples, às vezes mais simplório. Tá? Então, vamos lá, vamos explorar o que eles fazem, o que eles estão mexendo nisso. Hoje, atualmente, o que as empresas estão mexendo? Empresas que têm o segmento agro, que estão mexendo com isso, que estão trabalhando com isso. E aí você separa 2 blocos principais, que são blocos de informação, que é o Advanced Analytics, que ele vai fazer análise de dados, e também a parte de Big Data, que são 2 semânticas tradicionais. Tá, com base nisso, a gente tem as empresas trabalhando em cima disso, e vocês vão perceber que grande maioria delas, elas não utilizam IA, elas não utilizam rodando machine learning dentro, não tem absolutamente quase nada. Para vocês terem uma ideia, hoje o que se tem, grande maioria deles são gráficos, não se tem uma matriz que gera insights proprietários que você consiga extrair um valor muito mais forte. E acontece isso. Grande maioria das empresas possui um Power BI da vida, um software que é pago da Microsoft, que utiliza esse sistema lá, conecta com a base de dados deles, conecta com o Data Lake. Se ele não tem o Power BI, ele tem um Tableau, Metabase, Data Warehouse, Data Lake, algumas ferramentas de ETL, que são tradicionais. Normalmente, tu vê algumas situações com Pentaho. E, é claro, o cenário ideal seria o SAP ou algumas outras situações. Isso que eu estou mostrando para vocês, eu estou rascunhando, mas vocês vão perceber que esse seria quase o cenário ideal. É uma empresa que está olhando para a informação dela. É uma empresa que está olhando para toda a informação que ela está trazendo e está trabalhando isso. Ela está olhando de todas as formas e está buscando softwares para gerir isso, mesmo que seja gráficos. Mas aí você entra numa empresa, começa a conversar com a equipe do comercial, começa a conversar com outras equipes e você percebe o seguinte cenário. Não existe análise avançada, não existe Big Data, não se fala, às vezes nem se tem entendimento disso. E é claro que a gente tem um Power BI, uma base de dados do RP, às vezes nem se tem RP, e planilha. Muita, mas muita planilha. Eu não estou dizendo que planilha é ruim, tá? Mas
quando se tem muita planilha e pouca base de dados, é muito mais suscetível a tu olhar para um gráfico e você não olhar um dado real, você ter um erro ali, um erro de digitação, uma informação que foi extraída errada. E é muito suscetível a esse erro. E agora vamos para o produtor, para o cara que é CPF, o cliente. E aí vamos ver o que ele tem na propriedade que conecta com o Agro 4.0. E aí vocês vão perceber o seguinte. Eles possuem alguns sensoriamentos na área da IoT. Alguns produtores possuem uma estação meteorológica, às vezes conectada, às vezes não conectada. Às vezes é apenas um pluviômetro colocado lá no palanque da cerca, que é a informação dele. Não chega nem a ser um sensor, nada, mas aquilo é a base dele para ele tomar, choveu tantos milímetros, tá, agora eu posso fazer tal coisa. Eles têm esse leque. Imagens aéreas. Tá. Imagens aéreas, cabe quase um capítulo separado de tudo isso. Para vocês terem uma ideia, o que é essas imagens aéreas? A gente está falando de drone, tá? Que são drones tradicional, que o pessoal voa a propriedade, fotografa toda a propriedade. Em alguns casos, consegue trazer um espectro de NDVI e, às vezes, não consegue. Tá? Às vezes, tu vê que as imagens são tão grandes que demandam tanto tempo de processamento que, quando a imagem foi gerada, já não se faz mais necessária. Ela não tem nenhuma função mais para aquela imagem, para que você realmente consiga utilizar ela, dizendo, se eu utilizar essa imagem, vou colocar tanto por cento a mais desse lado, vou produzir mais. Não existe mais, já não tem mais isso. Tá? Vocês vão perceber. A questão de GPS. Tá? GPS, algumas coisas de referenciamento de talhão, para eles fazerem a gestão de talhões, de plantação e tudo mais. E também a mecanização de processos. Tá? Por que a mecanização de processos? Porque hoje se tem muito equipamento que faz coisas, as mais diversas coisas na propriedade. Então, por exemplo, um produtor ele compra uma determinada máquina que, vamos pegar um exemplo de um produtor leiteiro. Ele tem um freestyle gigantesco, ele gasta quase meia hora, uma hora por dia para colocar ração para os animais dele. Existem equipamentos que mecanizam esse processo, que eles coletam toda a silagem ou, enfim, a ração e colocam no coxo do animal. Tá? Isso ganha tempo e auxilia o produtor. E agora, pessoal, eu vou fazer uma proposta para vocês, tá? Que é a seguinte. Vamos montar 3 passos e vamos tentar montar uma IA. Vamos olhar para um cenário e vamos tentar puxar essas informações. Tá? O que a gente vai começar a fazer? Todo mundo sabe que uma estrutura de aprendizado de máquina é basicamente dados que você processa e gera um modelo. Tá? A partir desse modelo, você aplica ele em determinadas situações e você consegue resultados diferentes. Tá bom? Então, show de bola. Vamos começar com os dados aqui. Vamos olhar onde é que a gente consegue trazer esses dados para o agro. Onde é que a gente consegue... Eu não tenho nenhuma informação atualmente na minha base. Tá? A gente vai trazer essas informações para dentro. E aí a gente entra com um dataset. Para quem não sabe, o dataset, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Existe uma história de uma determinada empresa que tentou aplicar inteligência artificial dentro do RH dela. É claro que não tem a ver muito com agro, mas é um exemplo muito prático da aplicação disso. Ela tentou aplicar, diz, olha, eu estou vendo todas as equipes e eu preciso de maior diversidade. Eu preciso de maior representatividade de mulheres, eu preciso de pessoas mais morenas. Então, ele foi fazendo todo esse leque e diz, olha, eu preciso que as próximas seleções tragam diversidade para a minha empresa. Perfeito? Ideia boa, super legal. Só um defeito. Quando eles começaram a processar para gerar o modelo aplicado, eles processaram com a base que eles já tinham de dados. E essa base de dados era o cenário atual deles. Então, o que o modelo fez? Ele só pegou aquele cenário e ele continuou replicando para todo o tempo. E quando passou um tempo, eles perceberam que o mecanismo de seleção deles era exatamente a mesma coisa que eles estavam fazendo, porque ele só olhou a base de dados que ele tinha e replicou exatamente a mesma coisa. E o dataset ele é um pouquinho diferente.
é basicamente vocês pegarem toda a base de dados de vocês e vocês olharem o cenário futuro. O que eu quero que a minha base seja. Tá? Então, você vai criar informação, às vezes você vai ter que olhar para algumas informações e trabalhar ela, não é uma informação que tu vai gerar para uma análise, alguma coisa assim, mas para treinar o modelo. Por que eu bato tanto em cima dessa tecla? Porque o dataset ele é a parte mais difícil desse processo de criar um modelo. Para vocês terem uma ideia, você passa muito tempo criando o dataset do que propriamente processando e aplicando o roteiro final. E às vezes acontece de você criar um dataset, foi aplicar e percebeu que ele está com uma coisa completamente diferente. Ele está olhando para informações que não tem. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas e vou até falar uns erros, algumas caneladas que a gente teve em função do dataset estar errado. Então, é o dataset que vai mandar a informação para dentro do processamento. Beleza. Agora vamos buscar informações de dados, de onde é que eles estão, onde é que eu consigo e tudo mais. Se é uma empresa, a gente tem o RP. O RP é a base de dados de toda a empresa, toda a produção. Então, tudo que tem ali, notas fiscais emitidas, está tudo aqui. Todo o faturamento está aqui. Mas também temos o CRM dentro de uma empresa. Da empresa, nós podemos olhar para o CRM e dizer, legal, temos dados de clientes, temos mais informação. Além disso, vamos buscar informação externa. A Embrapa. A Embrapa possui algumas estruturas, chamado AgroAPI, que basicamente são APIs que você paga uma mensalidade baixa, e você consegue trazer informações de topografia de solo, algumas informações também baseadas em temperatura, umidade, alguns dados mais precisos, totalmente focado no agro. Além disso, eu quero cruzar com a minha base de agrotóxico, eu quero saber quais os agrotóxicos que tem e o que eu posso utilizar deles, eu quero cruzar essas informações. Onde é que tem essas informações? O AgroFit. O AgroFit ele tem basicamente todas as informações de todos os agrotóxicos que foram homologados pelo MAPA no Brasil. Tá? Então ele tem lá desde a formulação, o princípio ativo, até a bula está completa. Ele tem duas variações, que ele é uma versão do consulta gratuita que tu pega pelo site, e tem uma outra que é empresarial, que você solicita para eles e você consegue o consumo dessa informação. Além disso, dados tradicionais do The Weather, que todo mundo que já criou algum aplicativo, alguma coisa que conectasse com dados meteorológicos, provavelmente já ouviu falar nas APIs do The Weather. As APIs do The Weather são básicas e para testes iniciais ou para uma pequena quantidade, uma fração de situações auxilia muito com dados de meteorologia. Além disso, tem a FAO. A FAO, para quem não conhece, eles basicamente pegaram todas as informações de produção do mundo. Tá? Eles têm todas. Vocês conseguem pesquisar por anos. Além disso, vocês conseguem pesquisar por cultura e uma diversa, assim, é muito dado mesmo. E é dados de produção global. Você consegue ver ano a ano qual foi o PIB, qual foi a produção. Tem alguns dados econômicos aqui também, que são bem interessantes, e você consegue trazer para dentro. Além disso, temos a MODS. Alguém ouviu falar já da MODS aqui? Pessoal, a MODS, vocês vão curtir pra caramba. Todo mundo fala em buscar imagens via satélite, né? Só que a grande maioria do pessoal não fala exatamente onde é que puxa, onde é que tu traz essa informação. E aí, chegamos à MODS. A MODS é um programa da NASA que eles botaram um satélite com a tecnologia que você literalmente consegue conectar uma API e trazer essa informação de forma gratuita. É uma informação aberta, está pública, está no site deles, eles têm muita documentação relacionada a isso. E o mais legal de tudo é que vocês conseguem consumir isso constantemente. Só que satélite tem uma peculiaridade. O satélite, você pega uma informação daquela região, você vai pegar a próxima imagem daquela região vai ser ao longo de semanas. Tá? Não vai ser ao longo de dias ou horas. Até ele fazer a órbita voltar naquela mesma região. E, além disso, ele pode voltar na mesma região e aquela região está encoberta por nuvens. Ele não conseguir fotografar. Volta de novo. Então, tem uma periodicidade de semanas aí.
Além disso, temos o Dweather, que é um auxiliador do OpenWeather. Por que o Dweather? O Dweather tem a maior base de dados que eu conheço até hoje, que é de informação de dados de clima. Vocês vão perceber que quando vocês começarem a conectar com APIs do Dweather, eles vão trazer algumas informações e quando você pegar um ponto e pegar 2 anos daquela informação, daquela base geográfica, vocês vão ter gigabytes. Se vocês pegarem uma região, é terabytes e vai ter muita informação. Tá? E, é claro, da John Deere. A John Deere tem algumas plataformas, uma plataforma, mas que se conecta com várias, chamada Operation Center. Operation Center nada mais é do que todos os equipamentos que estão na lavoura conectados com a plataforma. Tá? Então, eles usam um módulo, que é um módulo Starfire ou um módulo RTK, eles conectam e eles conseguem trazer toda a informação para dentro da estrutura do Operation Center. Basicamente, você consegue conectar ou gerar uma aplicação que conecte com a máquina do produtor. Além disso, o Operation Center tem uma estrutura que é muito simples. Eles têm toda a organização dentro do GitHub, se vocês precisam de informação lá, tem todo o suporte, tem o helpdesk, tem toda a estrutura lá. E, além disso, o Operation Center ele traz vários dados da máquina, que é alertas, tá? Alerta de N fatores, dependendo da máquina, ele vai gerar alertas diferentes. E o produtor cadastra e ele dá autorização para a tua organização para consumir esses dados. Então, dado ponta a ponta, e dentro da plataforma você consegue gerar uma aplicação, e essa aplicação você consegue conectar com o produtor que estiver disponível. E agora eu coloquei imagem. A gente falou de muita informação, dado mais pesado. A gente está falando de informação de banco de dados mesmo. É strings quase puras, assim. E agora a gente vai falar um pouco sobre imagens, que também é um outro dado que eu acho que é muito mais interessante. E vamos passar para o processamento. Tá? O que acontece no processamento? Tá? A gente precisa processar esses dados que vieram. Depois eu vou dar um exemplo de aplicação para vocês de imagem, que eu acho que vai ser bem bacana. No processamento, eu vou fragmentar em hardware e software, tá? Que é basicamente a gente está aqui agora. Tá? Então, o que acontece? A gente tem a parte que a gente xinga e a parte que a gente chuta, né? Hardware e software. Mas vamos mudar de software, vamos mudar de hardware, porque hardware a gente fala em estrutura física, tá? A gente está falando é uma peça ali que está junto contigo, tá? Vamos falar da infraestrutura, porque tu pode usar nuvem para essa parte. Então, vamos começar por software. E a parte de software, aí tem uma lista de frameworks que são bem legais de se utilizar. E eu vou citar 2 aqui, que são os que eu mais gosto, que tem mais recursos e mais funções que vocês podem utilizar. Que é o TensorFlow, que além de eles terem uma biblioteca, uma documentação muito grande, tá? Vocês vão ver que no canal do YouTube deles, da própria Google, eles têm tutoriais completos da informação. E também o Apache System Machine Learning. Tá? O que é? O Apache também ele tem essa mesma estrutura, só que ele tem algumas limitações ainda. Vocês vão perceber que dos 2 frameworks, o primeiro é o que tem mais recurso, também por ser mantido pela Google. Né? Então, tem essa estrutura. Mas eu deixo a lista para vocês. Quem tiver interesse pode pesquisar. Eu acho que é bem bacana isso. E tem muita função legal que vocês podem utilizar. E, às vezes, dependendo do que tu utilizar de back-end, vocês conseguem cruzar vários modelos processados de maneira diferente. E agora vamos para a infraestrutura. A infraestrutura, eu separei 3, que são as principais em nuvem. Tá? Que a gente está falando aqui da IBM, a gente está falando da Google e a gente está falando da AWS. A IBM ela já tem a própria IA deles. Quem não quer se aventurar com frameworks, quem está iniciando nessa área, mas quer começar a mexer com isso, quer começar a ter os primórdios, você consegue usar o IBM Watson. Tá? Vocês conseguem, tem muito tutorial. Até recomendo vocês seguirem o canal do IBM Developer, que tem muita informação lá bem legal sobre isso. Além disso, o Google ele tem o TensorFlow Full, que você consegue utilizar de várias formas possíveis, e a AWS, que basicamente a AWS é quase um mar de informação. Tem muito recurso para N fatores.
Isso aqui vale quase uma pesquisa à parte, com informações à parte. E agora vamos falar de processamento offline, tá? Que, queira ou não queira, é uma das dificuldades que a gente está falando do agro. Porque tu está no campo, tu tem teu equipamento, tu rodou um script lá que ele vai identificar determinada coisa, ou tu está com o próprio celular. Tu está com o celular no campo e eu preciso utilizar ele de alguma forma. E aí entra a parte offline. Eu trouxe dois chips aqui que são os mais tradicionais, tá? Porém, eu tenho 3 pontinhos. O primeiro deles, ali que é o Intel Movidius, é basicamente isso aqui, ó. Tá? Depois, quem quiser me procura ali, eu mostro para vocês. É basicamente um pendrive que vocês espetam no computador, ou RASP, ou equipamento, e vocês conseguem processar, gerar modelos offline. Tá? Vocês conseguem trabalhar toda essa parte de machine learning offline. Auxilia muito. NVIDIA Tegra. NVIDIA Tegra é basicamente todos os processamentos são bases de GPU. E é caro. Muito caro. A Tegra ou o Movidius? Não, o Movidius é mais tranquilo. Tu encontra no Mercado Livre baratinho. Qual? Desculpa. A da NVIDIA é um pouco caro. Porque eles não têm, por exemplo, token nesse estilo assim. Entendeu? Como? Da Intel é um pouco mais barato. Tá? Você vai gastar em torno de uns R$600, em torno disso, para ter o teu equipamento. Às vezes tu consegue até um desses aqui utilizado. Tá? Essa é a segunda geração, tem muito da primeira geração. O que diferencia um do outro é o tempo de processamento. Tá? Então, auxilia muito, assim, eu recomendo. E agora vamos para a aplicação. E aqui, pessoal, é a parte que eu falei da imagem do dataset. Que eu vou falar da Athena, que é a startup que hoje atualmente eu atuo. E o que a gente fez? A gente buscou desenvolver algumas soluções para o agro e trabalhar algumas formas bem diferentes. Tá? E a primeira delas foi a parte de reconhecimento de pragas através do celular. Tá? Infelizmente, no momento que a gente começou a desenvolver, a gente percebeu que tinha limitações da tecnologia na época. A gente não ia conseguir processar os dados no celular e trabalhar eles. Então, o que a gente fez? A gente utilizou ele conectado num back-end, esse back-end com um modelo já embutido, e esse modelo a gente gastou em torno de 2 a 3 anos. Tá? Por que eu falo de 2 a 3 anos? Foi muita informação. Quando a gente fala em pragas, a gente tem um problema de sazonalidade. Então, tem pragas que vão ter na lavoura esse ano, tem pragas que não vão ter, tem pragas que a gente vai conseguir achar e tem pragas que a gente não vai conseguir de jeito nenhum. Então, a sazonalidade acaba impactando diretamente nisso. Em função disso, a gente conversou, a equipe da Athena é composta por 3 pessoas, eu como desenvolvedor e mais 2 colegas, um formado em agronomia, o outro também. Porém, ambos têm peculiaridades, eles têm muito conhecimento aprofundado em entomologia, que entra essa parte de identificação das pragas, de reconhecer as pragas na lavoura e dizer essa é uma e essa é outra. E aí a gente criou esse aplicativo, trabalhamos em cima dele ao longo de alguns meses, fizemos uma parceria com uma agência de design, porque queira ou não queira, desenvolvedor e agrônomo não entende de usabilidade, não entende de UX e UI. Isso é claro. Se vocês olharem, grande maioria dos aplicativos que tem para o agro, eles são estranhos, padrões, e muitas vezes o pessoal tem muita dificuldade para fazer realmente o que deve ser feito na aplicação. Então, com isso, a gente criou ele. Basicamente, ele tem a estrutura de histórico, você consegue fazer um reconhecimento de praga. Esse dado que ele traz ali, 90%, é um dado de acuracidade. Tá? Ele traz a acuracidade de quanto por cento é precisa essa análise. Além disso, o cadastro de perfil do usuário, para ele se manter atualizado, para ele conseguir habilitar notificações e não habilitar. E também ele poder avaliar a recomendação e dizer, olha, essa recomendação funcionou ou não funcionou, isso aqui não tem nada a ver. E aí entram algumas situações que eu vou contar para vocês, que nem tudo é 100%. Né? Por exemplo, no primeiro modelo que a gente gerou, a gente estava reconhecendo padrões de lagartas.
E se você tirasse uma foto do cabo do teclado ou qualquer outro fio, ele reconhecia como uma lagarta e tentava dar uma porcentagem. Isso significa que, além de vocês criarem uma base de dados e dizer o que eu estou buscando, vocês têm que dizer o que eu não estou buscando, que é basicamente a base negativa, que é o dataset negativo. Vocês colocam ele lá para dizer, olha, isso aqui não tem nada a ver com o assunto, desclassifica, tira fora. E a gente começou a rodar com beta, a gente teve que refazer várias vezes esse modelo, porque por ser um modelo grande, massivo, a gente não conseguia ter esse processo limpo. Então, o que a gente fez? A partir do momento que a gente entendeu a mecânica do dataset, a gente foi tirando informação. Limpamos. Então, imagens que vinham para nós, por exemplo, de tal lagarta, a gente não pegava a imagem inteira, a gente cortava só a área de interesse, ou, além disso, a gente virava essa informação do outro lado, virava de cabeça para baixo, trocava contraste, trocava... Assim, ó, foi muito. Em torno de 10 imagens, a gente gerava quase 400 a 1.000 imagens. E isso a gente foi fazendo item por item. Então, cada dataset de cada praga tinha em torno de 10 imagens, inicial. Depois disso, a gente trabalhava e virava em torno de 400 a quase 1.000 imagens. Para vocês terem uma ideia, aqui alguns exemplos, tá? Isso o modelo sendo aplicado, aqui na cultura do trigo e aqui na cultura da soja. A lagarta sendo identificada, dizendo qual é e qual a porcentagem da precisão daquela recomendação. E a gente foi testando, e a gente passou longos 2 anos em cima disso. E o legal é que essa informação nos traz algumas situações que nos auxiliam muito no dia a dia. Que é, por exemplo, um produtor de uma região está fazendo o scout daquela região. O scout nada mais é do que tu pegar e ir na lavoura e olhar se tem pragas e pontuar. Diz, olha, essa daqui não tem, não tem. E você fazer o scout com o aplicativo. Então, por exemplo, se teu produtor vizinho fez o scout e esse scout gerou um alerta de determinada praga naquela região, ela pode incidir ali e em mais outros locais ao redor. Então, existem dados topográficos disso e você consegue perceber que ela tem uma incidência maior naquela região. E aí você consegue gerar alguns planos de ação para os produtores que são vizinhos, dizendo, olha, pessoal, tem essa praga aqui, ou tem essa doença aqui, e está nessa região, tá do teu vizinho. E como toda aplicação de defensivo, você não age posterior, você não vai ver primeiro a praga, a ação do efetivo, porque tu já está perdendo, então você sempre age preventivamente. E com base nisso, ele gera alertas para o pessoal que está ao redor, para que eles estejam sempre ligados, eles consigam economizar defensivo, porque se eles agirem preventivamente, eles não vão ter problema posterior. E a gente foi um pouquinho mais além. A gente percebeu que, ok, viramos o dataset de pragas, a gente foi para a área de pecuária de corte. E surgiu um desafio de um colega nosso, que foi basicamente achar azevém resistente, tá? E, além disso, achar plantas daninhas em determinadas culturas. Então, a gente foi para plantas daninhas. O que aconteceu? Isso é um exemplo ali que eu estou mostrando para vocês de azevém resistente sendo identificado. Tá? Ele consegue identificar as reboleiras que tem o azevém e ele consegue pontuar para o pessoal que está a campo. A mesma coisa com plantas daninhas. E aí gera esse mapa de incidência dessas plantas daninhas na região, que, com base na ação anterior, gera o mesmo plano de ação para que você não tenha plantas resistentes na tua propriedade. Que essa planta, se perdurar, ela é resistente àquele defensivo. Então, na próxima aplicação, o defensivo não vai funcionar, ela vai deixar descendentes na propriedade e nos anos seguintes vai ficar mais difícil de controlar, você vai ter que usar um defensivo diferente, uma formulação diferente, então você consegue agir em cima dessa situação. E aí entra algumas situações que a gente começou a perceber. Eu montei um mapa aqui, um gráfico bem simples, só para demonstrar um pouco de como é que a gente tem feito. Basicamente, a gente cruza 3 ou 4 informações da propriedade, e a partir do momento que a gente percebe que existe uma incidência, um padrão dessa incidência, a gente consegue identificar onde é que vai ter essa possibilidade de incidência.
Se aquele mesmo momento está se repetindo de novo, você tem a mesma possibilidade de ter uma incidência da mesma praga, da mesma doença, das mesmas plantas daninhas. E agora, pessoal, vamos falar do tempo de resposta. Tá? O tempo de resposta, por que a gente está falando do tempo de resposta? A gente desenvolveu um modelo, processamos, estamos aplicando, só que tem alguns detalhes. No primeiro lá, que é o satélite, vocês vão perceber que tem dias, às vezes semanas. Tá? Isso é muito tempo para ele te trazer essa informação. Se tiver uma lagarta na propriedade, ele já aumentou para 20, 30, já foi 1 hectare de lavoura e já está tendo prejuízo. Então, numa semana, de um dia para o outro, já tem muita perda. Numa semana ainda nem se fala. É o modelo que tu consegue montar a nível estratégico, mas infelizmente não é um modelo que você consegue uma efetividade de ação. Aí temos o drone. Tá, ok. O drone sobrevoou a lavoura. Tirou fotos. Ele tem essas imagens. Tá, com essas imagens conseguimos fazer a identificação. Só que nós temos que processar essas imagens antes. Então, tipo, tu tá com o drone na lavoura, desconectado, tu chegou em casa, tu vai descarregar essas imagens do drone, vai criar um mapa, às vezes vai criar o NDVI, e esse tempo de deslocamento, esse tempo de processamento, ele demora algumas horas. Então, temos em horas ali ações demoradas. Então, tu ainda está tendo perda quando você já identificou alguma coisa que já foi obtida em horas atrás. E temos os equipamentos agrícolas, que são em segundos. Tá? O que acontece em segundos? O produtor ele está com o equipamento, ele está dirigindo seu trator, ele está dirigindo seu pulverizador. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem muitos implementos que já possuem algumas tecnologias, que tem alguns sensores que já identifica a erva daninha, já identifica pragas, já identifica plantas resistentes, já consegue fazer algumas coisas assim, e ela já consegue fazer uma aplicação direcionada. Tá? Então, é em segundos. Ela percebeu, já aplicou. E tem o produtor. Aí tem um ponto, porque o produtor é instantâneo. Ele vê, ele já age. Ele não espera uma informação a mais. Ele não espera uma consulta com o engenheiro agrônomo dele. Às vezes ele já sabe o que tem que ser feito e ele já age de imediato. E aí, pessoal, da questão da Athena, eu queria mostrar para vocês o que foi utilizado. Para vocês verem que não é complexo. As tecnologias que nós utilizamos, elas são simples, são fáceis. Elas estão com muito tutorial, muito material disponível isso hoje. Que basicamente é um dataset, que foi o que mais levou tempo, que mais deu trabalho para se construir. O TensorFlow Lite, que a gente utilizou ele porque já nos atendia. O TensorFlow, a versão completa, tinha recursos a mais, a gente não achou tão necessário. E o TensorFlow Mobile. O Mobile ainda está em testes. Tá? Tem algumas coisas que ele tem algumas peculiaridades que a gente não conseguiu trabalhar direito ainda. Node.js para back-end, React Native e React.js para front. Simples. Oi? Pode pedir. E a gente percebeu uma coisa diferente, pessoal. O produtor quer informação ainda, quer alertas rápidos. E esses alertas a gente pensou, por que a gente não pode conectar com a Alexa? Por que a gente não pode conectar com o Google Home? Por que a gente não pode conectar com essas assistentes que já existem? Então a gente fez isso. Tá com áudio? São teste. Aí. Ok, Google. Falar com Athena Agro. Tudo bem. Baixando a versão teste de Athena Agro. Olá, o que posso lhe auxiliar em sua produção hoje? Athena, apresente-se. A Athena foi criada com o objetivo de facilitar e integrar a comunicação entre dispositivos eletrônicos e agricultores com uma pitadinha de inteligência artificial. Como assim?
Ficou confuso como junto tudo? Não se preocupe, eu lhe explico. A Athena Agro é uma assistente pessoal. Você deve ter ouvido falar das minhas primas, a Siri e a Alexa, que também são assistentes pessoais e minhas amigas. Atena, relatório do pulverizador. Um segundo para mim acessar os sensores do pulverizador. Ok, notei que o sensor da barra esquerda estão mostrando que está com problema de vazão e o GPS está mostrando que houve um desperdício no segundo talho. Obrigado. De nada, é sempre um prazer lhe auxiliar. Qualquer dúvida, estou aqui. E esse foi o assistente que a gente conectou junto com a Athena. A gente conectou mais algumas informações dentro dele e foi bem interessante. Tá, beleza, a gente olhou para cenário de grãos. Houve algumas demandas na parte de pecuária, porque a gente começou a ver parte de plantas daninhas, começamos a evoluir e percebemos que tinha uma incidência muito grande na parte de pecuária leiteira. E aqui a gente criou o Milk Supply. Tá? O Milk Supply é um aplicativo que ele está em beta ainda, a gente está desenvolvendo ele ainda, tem muita coisa ainda a ser construída, mas eu achei interessante trazer para vocês. A gente colocou duas situações muito simples, que é a gestão da propriedade, uma gestão entrada e saída, não seria nem gestão direito, tá? Mas ela é basicamente isso, para o cara olhar as entradas e as saídas dele. E além disso, a gente buscou algumas outras coisas que a gente pudesse agregar. E a gente criou um Case ID. O que é esse Case ID? É basicamente uma caixa conectada com acelerômetro e giroscópio, que ele fica constantemente monitorando o animal pelo pescoço. E através desses dados de monitoramento, de ação desse animal, a gente conseguiu criar uma identidade para ele. Tá? E essa identidade ela é um espectro do animal. Como é que ele é? Como é que ele se comporta? O que ele faz durante o dia? E com base nesse espectro, ele aplica algumas regras. Se ele percebe que tem fora de padrões desse espectro, ele consegue dar alertas de sanidade. Que daí a gente entra nos alertas de doença, alertas de cio e alertas de comportamento. Que esses alertas de comportamento a gente tem que investigar o que pode ser, o que está acontecendo com esse animal que ele está agindo de forma diferente. Mas nem tudo são flores. A gente sabe que o agro ele tem N problemas, tá? Então, um dos principais deles é a conectividade. A gente tem limitantes de processamento. A gente tem valores dessa tecnologia que não são tão baixos. E vamos começar pela conectividade. O que tem hoje de conectividade no produtor que a gente pode utilizar para isso? A parte de chips 4G. Tá? Isso são redes 4G que a gente consegue utilizar. Alguns provedores têm chips próprios para IoT dedicados a agro. LoRa, para quem já conhece da IoT, conhece o protocolo LoRa, funciona super bem. Ele trafega pouca informação, mas com distâncias longas. O chip 4G ele tem sempre atrelado a uma operadora. Ele tem um problema, que é a questão de distância. Às vezes, determinados locais não pega tão bem. E a questão de barreiras, que daí entra alguns aspectos topográficos. Do LoRa, vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. E o LoRa, ele trabalha a grandes distâncias, mas com pequeno fluxo de dados. A vantagem disso é basicamente o consumo energético. Você consegue colocar uma placa e você consegue uma placa solar simples e você consegue trafegar e manter uma bateria super tranquila. E agora chegamos aos satélites. Os satélites, pessoal, são bons e ruins. Tá? Por que eu digo isso? Existem dados que mostram, pelo menos no Rio Grande do Sul, que 80% das propriedades já são cobertas por internet. Já tem internet na propriedade. Mas, e tem um grande mas aqui, a gente está falando da propriedade, da sede da fazenda. A gente não está falando da propriedade como um todo. E a gente sabe que o problema do satélite é exatamente isso. A grande maioria das empresas tem uma franquia, você tem que pagar um valor X,
ele tem um valor de tráfego reduzido, algumas delas precisam que você coloque num local fixo, você não consegue movimentar ela, então conectar um equipamento fora de questão, e também o valor. O valor é bem abrasivo. E é claro que a gente tem a Starlink no meio desse cenário. Está chegando no Brasil agora, as primeiras antenas, para quem já comprou, já estão recebendo. Os primeiros testes estão sendo bem legais, mas ainda é um início de tecnologia. A gente está vendo a primeira geração dessa tecnologia sendo utilizada e sendo movimentada dentro desse meio. Então, as primeiras antenas já tiveram os testes iguais aos Estados Unidos, então isso está bem legal. Então, isso só nos deixa mais esperançosos no futuro, que a gente consiga conectar basicamente tudo dentro de uma propriedade via satélite. E quanto custa tudo isso? Aí, pessoal, varia de acordo com o tamanho da propriedade, porque a gente tem um grande depende aqui. No primeiro dado que a gente olhou lá, a gente tinha muita propriedade menor de 10 hectares. A grande maioria delas são agricultura familiar. E eles se mantêm com ciclos periódicos. Então, depende muito da tecnologia e depende muito da propriedade. Uma propriedade gigante, gastar o valor com satélite seria extremamente ok. Uma propriedade menor, pegar um satélite já fica completamente diferente. E é claro, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre... A gente olhou para todos os cenários, olhamos para o cenário agro, puxamos algumas informações, montamos nosso modelo, mas tem alguém já fazendo isso? Existem já startups já criando soluções com esses tipos de tecnologia? Sim, existe. E existem muitos. E assim, ó, essa é a primeira tela. Tem uma segunda. E aí, a gente chega num ponto que é muito legal. O agro, ele tem os mais diversos segmentos. A gente falou de dois aqui, de aplicação em dois. Lavoura e pecuária leiteira. Isso a gente está falando aqui, tem startups de biotecnologia, tem startups da agricultura de precisão, tem startups de gestão. Então, são muitas startups que estão nesse meio, que estão trabalhando, que conseguem fazer isso. E agora, eu quero mostrar para vocês o que tem hoje. Porque a gente falou de coisas que estão sendo desenvolvidas, coisas que estão sendo criadas, mas eu quero realmente olhar o que tem no cenário hoje. Alguns anos atrás, a John Deere lançou um trator elétrico, 100% autônomo, que era controlado por software remoto. Aquela estrutura em cima dele, ali, amarelinha, é uma base RTK, que ela conecta com o System Operation Center. Isso, é claro, é um protótipo, é um vídeo comercial que eles fizeram há um tempo atrás, mas é interessante para a gente já ter algumas coisas, já perceber que já existe desenvolvimento dessa tecnologia. Eu estou mostrando para vocês aqui a John Deere, porque é a empresa que eu conheço, que eu estou mais próximo, mas existem, de todas as linhas, de todas as empresas de implemento, existem desenvolvimento de tecnologias similares. E, é claro, vamos falar de desenvolvimento de pesquisa. Essas imagens aqui são na Universidade de Wageningen, isso na Holanda. O que eles fazem? Eles basicamente criam um espectro de cada planta. Eles utilizam uma técnica chamada fotogrametria, que eles basicamente veem a planta e eles conseguem dizer essa planta está saudável ou não está saudável, com base em algumas imagens e aspectos de NDVI, alguma coisa. E todo mundo já viu esse vídeo, né? Esse vídeo da Tesla aqui, que é a visão computacional da Tesla, que ela está andando para lá e para cá, e ele mostra identificando os carros, ele mostra fazendo curvas. Isso daqui é a visão do carro da tua cidade. Tá? Ele está andando, ele está conseguindo ver isso. Isso é interessante. Só que agora, pensa o seguinte, como é que a gente faz isso no campo? Não tem carro, não tem dado, não tem pista, não tem como fazer isso. E tudo isso remete a 2022, esse ano, na CES desse ano, a gente teve uma surpresa, que foi ao longo de 2020, meados de 2020, a John Deere comprou uma startup chamada Bear Flag. O que fazia essa startup? Ela basicamente trabalhava com automação de tratores. Ela pegava um trator e deixava ele 100% autônomo.
no mesmo conceito da Tesla, de pegar um trator, ou pegar um carro, e você conseguir dirigir ele, mas ele também tem a possibilidade de deixar ele autônomo. E aí, em 2022, na CES, surge o primeiro trator autônomo. When you start out in the spring, you work the soil, and it just smells so fresh. When you till it up, and it's just the greatest smell. When I started farming, there basically was no technology. Every tractor was driven manually, everything was done manually. You'd be planting, you had to follow a line. If the sun was wrong, you would lose the line. Darkness, you couldn't see your marks. Moisture, you couldn't see your mark. Then you'd get squiggly rows. My name is Doug Nems. I'm a farmer from Blue Earth, Minnesota. I'm a fourth generation farmer, and I raise approximately 2,000 acres of corn and soybeans. I really never thought I would see an autonomous tractor in my farming career. For me, it was really exciting the first time I got to take the autonomous tractor to the field, swipe my phone, watch the tractor start with no one in the cab, start doing tillage, come to the end of the field, turn on the end, do the tillage just as well as I can do myself with no one in the cab. I can pull up the app, I can monitor the tractor, see how much of the field it's gotten tilled, I can check the fuel level, I can check the app to see how much of the field is left. If there was something in the field that it wasn't sure about, the tractor will stop and alert me. Is this something I can go around? Do I need to go out and remove an object from the field? The app gives me all this information so I can monitor everything very closely. On farms, labor is always a challenge. We need labor for lots and lots of hours for short periods of time. The auto steer and technology has helped reduce our labor load, which makes my life a lot easier. Autonomy will help because we will be able to put a tractor out in the field and let it run for 24 hours a day because it's not manned. But it also helps us with the weather because we can run. E isso, pessoal, é para vocês perceberem que já existe tecnologia sendo desenvolvida hoje, sendo aplicado hoje, e a gente é muito mais capaz de criar soluções. O mercado brasileiro é extremamente vasto e a gente consegue fazer muita coisa legal. E, por fim, tem uma surpresa para vocês. Esse QR Code, no primeiro link, tem um formulário lá. Quem preencheu o formulário, bonezinho da John Deere tem... Vamos sortear depois, tá bom? Muito obrigado.